Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz domingo para todo mundo. Estou aqui gravando hoje, num domingo, né? Pela manhã, aqui na cidade de Mato Grosso. Estou aqui numa cidadezinha chamada São Lourenço de Fátima, né? Que fica mais ou menos uns 40 quilômetros, 50 quilômetros de Rondonópolis. Até aqui, onde eu estou num rancho, né? Estou aqui passando até hoje, né? Aqui no rancho, vamos seguir viagem. Então, e aí dá para vocês entenderem então que eu estou em viagem, né? Estamos em viagem, que estou eu, a minha esposa, a minha filha, né, Luana. Estamos aí de férias, né, fazendo então essa viagem maravilhosa. Depois vamos até Rondonópolis e de lá, né, que tem minhas irmãs. Aí de lá vamos para Barra do Garça, tá? Mais um passeio ali por Barra do Garça. Então vocês estão vendo aqui, olha só essa paisagem aqui maravilhosa, né? Que já mostrei ontem aí para vocês, né? Uma paisagem onde tem muitos pássaros aqui. Amanhã aqui amanhece o dia, maravilhoso mesmo, né? Com os pássaros cantando. Uma alegria total, né? Se a gente já amanhece bem num local como esse, né? Pois bem, então rapidamente aqui eu vou passar uma notícia para vocês, como é o trabalho que a gente faz aqui no canal. Estou aproveitando um pouco de caminhada que eu aqui pela manhã, né? Nesse local aqui, muito bom, né? Comentar algumas coisas aí e o que eu vou trazer aqui enquanto notícia, enquanto reflexão também, né? O que a gente pensa desse cenário, né, que se apresenta no Brasil atual com o presidente Lula, né? Aí a gente sabe das dificuldades que a esquerda, principalmente a esquerda do PT, estando à frente aí o presidente Lula, né? O quanto que sofre, o quanto que sofre de perseguições, de a tentativa de querer derrubar, né? Um governo, um governo assim progressista, um governo tão popular, um governo que atende e procura atender, né, as reais necessidades da população mais carente, né, do nosso Brasil. Então, quando você vê governante que desenvolve atividade como essa, com certeza você vai ter algumas forças ligadas ao capitalismo em si, né, ao capital, né, ligado assim aos grandes, os mandantes, né, os mandantes que eu falo, os mandantes do dinheiro, né, do Brasil, se unem então nessas grandes correntes de forças para querer acabar com tudo isso, né? Porque é aquela história de que pobre não tem vez, né? Pobre, se quiser ter qualquer coisinha, né? Qualquer benefício, qualquer pequenas condições de subsistência ou qualquer coisa assim, tem que trabalhar duro, trabalhar até morrer, né? Não, não, nada pode vir, por exemplo, de ajuda ou de auxílio, qualquer coisa assim que provém do órgão público, né? Isso porque um pensamento burguês, um pensamento capitalista, isso é muito evidente, né? É muito evidente, porque quem é que trabalha para eles, né? Quem é que, se a gente pensar tudo que é feito, por exemplo, na nossa sociedade, tudo aquilo que os benefícios que você mesmo tem, até quando você vai no mercado, quando você vai numa loja, quer ver um exemplo? Quando você vai numa loja de carro, né? Uma loja de carro, você vai comprar um carro, por exemplo, né? E a gente não procura saber como é que foi todo o trabalho, né, para poder chegar à produção, por exemplo, desse carro. E aí você tem uma diversidade de outros produtos, né? Como eu estava falando do próprio mercado, né? Os próprios produtos para poder chegar, inclusive, ali no mercado que você vai comprar, produtos alimentícios e assim por diante. Quem é que usou o braço? Quem é que usou a sua força, né? Sua força de trabalho para que
tivéssemos então esse resultado, né, dessas coisas que a gente vai comprar e assim por diante. É o trabalhador, é o pequeno trabalhador, é o trabalhador mais pobre, né? É o trabalhador que tem a sua família, que é esse trabalhador que tem necessidades diversas, né? É esse trabalhador que todos os dias levanta muito cedo para poder ir para o seu trabalho, né? E aí, essa gente mais rica, né, que é o dono dos meios, né, que o próprio Marx já falava sobre isso, o dono dos meios de produção, eles vão se enriquecendo cada vez mais, né? Porque eles é que são os donos de tudo que você, de boa parte, né, do que você vai comprar, né? É claro que nós temos pequenos produtores, eu não estou desprezando aqui a questão dos pequenos produtores também, que no próprio mercado você também encontra produtos, né, dos pequenos produtores. Os alimentos, isso, em grande parte, a gente sabe que provém dos pequenos produtores, né? Esses alimentos básicos, né, da nossa mesa, dos pequenos produtores. Mas a gente sabe que até ali também eles são explorados, né? Eles são explorados com o próprio mercado, que acaba pagando muito pouco, né, nos produtos, nas suas produções e assim por diante. Então vocês vão percebendo como que é terrível, né, essa situação toda. E aí eu voltando então no governo Lula, então é um governo que em si ele procura então assim atender uma política, ou seja, de desenvolver uma política voltada, né, para poder pelo menos suprir um pouco, né? Ainda não é muito, mas suprir pelo menos um pouco assim as necessidades dessa população mais pobre, essa população mais carente. E é por esse motivo que existem então essas perseguições, essa tentativa de querer derrubar esse governo, né? Em todos os sentidos que você possa é, entender, né? Quer dizer, que no fundo, se você pensar bem, as perseguições, né? Tudo que essa coisa contrária ao Lula, né? E aqui agora eu quero trazer aqui também o que está acontecendo nesse momento contra o seu ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que vocês devem estar acompanhando tudo que vem acontecendo, né? Até o próprio mercado, o chamado mercado, né? Que é até entre aspas, esse mercado que tem uma lógica capitalista muito presente por trás desse mercado que é muito falado às vezes nos grandes meios de comunicação. Se fala muito o mercado está nervoso, né? Eu já vi muito aquele Eduardo Moreira explicar o verdadeiro significado de tudo isso, o sentido de tudo isso. Eduardo Moreira, que na parte de economia, ele nota 10, né? Eu não sou muito entendido assim, mas tem coisas que a gente não, talvez possa não conhecer os meandros de tudo isso, né? Mas a gente tem a capacidade de raciocinar, de entender muito bem quais são, assim, os meios que o próprio capitalismo utiliza para poder enganar, né, a própria população. Então esse mercado ele acaba ficando nervoso, ele acaba às vezes querendo andar de uma forma estranha, sempre quando você tem alguma coisa dentro da economia que favoreça os pequenos, né? Porque você precisa atender então às necessidades e tudo mais da população mais pobre. E aí quando você tem um trabalho como esse, é a hora em que parece que o mercado não tem condições, né? Que questões inflacionárias, questões relacionadas ao dólar, que o dólar sobe, que a bolsa cai, né? E aí você vai percebendo também que quando a gente está falando em bolsa de valores, um exemplo, né? Quem é que investe em bolsa no Brasil? Eu pergunto até para qualquer um, por exemplo, que assiste aqui o meu canal, você investe em bolsa, né, de valores? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é bolsa de valores? Né? Quem é que investe em bolsa de valores? Os grandões investem em bolsa de valores, todos eles. Eles sabem o que é bolsa de valores. Se uma bolsa cai, né, juros ou qualquer coisa assim,
vai causar um grande prejuízo para ele, né? Ele vai se sentir prejudicado por conta dessa queda dessa bolsa, né? Mas o trabalhador, o grande trabalhador, só falando grande trabalhador, não é o grande trabalhador, mas os trabalhadores, né? As pessoas mais pobres, mais necessitadas do nosso país, eles acabam sofrendo às vezes a consequência por força exatamente dessa gente aí, que aí ele, como ele de uma certa forma ele se sente prejudicado, então consequentemente ele quer também prejudicar todo mundo, né? Ele quer botar todo mundo na roda, né? E com isso então, né, que eu tô aqui colocando para vocês, a gente precisa entender que por trás de tudo isso, né, o que está bem no fundo mesmo de tudo isso que eu tô falando para vocês, contra o Lula, contra o Haddad, e ainda mais agora nesse momento contra o Haddad a gente tem que entender que ele tem uma proposta aí que os ricões não gostam disso de maneira nenhuma, que é a taxação dos super ricos, né? Ele está com essa meta da taxação dos super ricos. E com essa taxação dos super ricos, então, é claro que você balança aí as bases, né, dos ricões do país. Essa é a grande verdade. Então, no fundo, se você pensar bem, essa tentativa até de desmerecer o Haddad, de querer fazer com que o Lula até troque, né, tire o Haddad, né, do Ministério da Economia, tem todas essas questões que eu estou colocando para vocês. Porque mexeu com os grandões, o bicho pega. É desse jeito, tá? Mas a gente sabe que o projeto político do Lula é muito maior do que tudo isso, né? Que está acontecendo. E sei que o Lula não vai abaixar a cabeça de maneira nenhuma. E nem o Haddad. Não vai abaixar a cabeça. Não vão abaixar a cabeça de maneira nenhuma. É o que eu tinha de trazer hoje aqui para vocês. Excelente domingo para todo mundo, tá? Fiquem com Deus. Fiquem em paz. A paz é uma coisa que precisamos cativar no nosso meio, né? Apesar de tudo, né? De tudo que acontece nesse nosso mundo, a luta que nós, essa luta grandiosa nossa aqui, dessa força que nós precisamos ter, mas ao mesmo tempo nós precisamos lutar pela paz também no nosso meio. Grande abraço e até a próxima.